Bom dia, pessoal. Bom, a anatomoclínica vai ser conduzida, né, a coordenação é da residência médica, professor Ricardo Barberino. Mas só rapidamente aqui, eu dar os informes aqui, né? Primeiro eu fico contente aqui, ver estudante aqui que está no segundo semestre, não é isso? Do curso de medicina, porque o que a gente está querendo aqui é que vocês entrarem no curso de medicina, vocês começassem a participar dessa sessão, que é muito importante. Foi importante para mim, quando comecei logo no início, a ver essas correlações anatomoclínicas. Você está aprendendo medicina com isso aí, tá certo? Então, parabéns para vocês. Uma coisa importante, nós começamos, bom, deixa eu dizer quem eu sou, às vezes as pessoas não sabem, eu começo aqui imaginando que... Mas eu sou diretor da Faculdade de Medicina da Bahia. Essa sessão anatomoclínica estava há anos sem acontecer. E eu sei da importância dessa sessão anatomoclínica. Então eu e o professor Eduardo colocamos como uma das nossas metas aqui, retornar nossas sessões anatomoclínicas aqui. Tenho encontrado, assim, pessoas parceiras importantes, a professora Elvira está ali, né, desde o início aqui, ajudando a organizar essas sessões, o pessoal da patologia, e agora a residência médica, que passa a ser a coordenação dessa sessão. Nós começamos as autópsias minimamente invasivas do hospital. Isso é uma coisa muito importante. Então, aquela autópsia tradicional de abrir o cadáver, né, todo, tórax, abdômen e tal, vai ser, ela já teve... A primeira autópsia já teve, agora é preciso que solicite as autópsias. É preciso que o pessoal que está em enfermaria, o chefe de enfermaria, as equipes de enfermaria da terapia intensiva solicitem essas autópsias, né? Para que a gente passe a ter esse retorno das autópsias aqui. Eu vou passar assim para que a gente ganhe tempo, Ricardo. Eu anotei o nome até das pessoas, mas você pode falar aqui, se você, acho que você sabe quem são, ou você quer que eu fale logo para não ver o que eu anotei. Os professores e os residentes. Está com você agora, coordenação, ok? Tá bom, vai lá. Ô, professor, o senhor poderia falar, mas eu queria ter o prazer de falar o nome de determinadas pessoas aqui. Por isso que eu peguei o microfone, viu? O caso deve ser apresentado pelo residente, aberto para cada residente, aberto para perguntas, e depois o professor da área respectiva comenta. Tá certo? Então, Jefferson Cleito, que é o residente da pneumologia, vai apresentar o caso clínico, vai dizer a impressão clínica inicial, vocês podem fazer perguntas depois. E o professor Antônio Carlos Lemos, que é por isso que eu queria ter o prazer de falar o nome dos professores, que foi meu professor e diretor desse hospital, e continua jovem, eu queria fazer esse registro, o pneumologista que vai centrar as discussões, né? Embora a doutora Margarida esteja aqui, qualquer um outro pode participar. Você não me deu o prazer de falar o nome do professor Antônio Carlos Lemos. Poxa, professor. Bem, depois, Rodrigo, que é o residente da radiologia e diagnóstico por imagem, vai apresentar sucintamente. A gente pode perguntar em seguida, e o professor César, que é uma referência, eu estava comentando aqui, o que é que César consegue fazer com o exame de imagem tomográfico do pulmão, é enxergar o pulmão igual enxergaria na microscopia eletrônica. E quem conhece ele, já participou, sabe que isso é verdade. Não é? Então, prazer tê-lo aqui. Né? E o professora Niara, eu vou chamar ela de Nayara, mas é meu sotaque britânico, Niara, vai apresentar a patologia, em seguida o professor Carlos Alberto pode fazer os comentários devidos, mas vocês podem perguntar a patologia. Eu sinto que as pessoas ficam com receio eles não são intocáveis, não, a gente pode fazer pergunta. O professor não quer ficar aqui embaixo conosco, não? Seja bem-vindo. Então, Jefferson, venha concisamente, é um prazer estar aqui, sejam bem-vindos, muito obrigado. Olá, bom dia a todos. Deixa eu ficar aqui para não atrapalhar a sessão. Então, o doutor Barberino já me apresentou, sou um residente do segundo ano da pneumologia. Nosso caso, então, começa com um homem de 61 anos,
profissão anterior trabalhou como motorista, e a queixa principal dele foi perda de peso há cerca de 5 anos. Então, o paciente relata que em 2020 apresentou um quadro de náusea, seguida de vômitos com restos alimentares, associados à inapetência, constipação, astenia, e uma perda poderal, segundo ele, familiares, de 20 quilos em um mês. Então, uma perda bem significativa, que gerou dúvida durante a avaliação. Passou por diversos atendimentos médicos em unidades de emergência, além de ambulatórios, sendo prescritos sintomáticos, até que evoluiu com remissão dos sintomas no mesmo ano de 2020, sem diagnóstico ou terapia direcionada na ocasião. Já em 2022, até então, aquele período de 2020 até 2022 foi um período sem sintomas, segundo ele. Em 2022, após o falecimento da esposa, esse evento estressante, voltou a apresentar um quadro semelhante àquele já relatado em 2020, de inapetência, náuseas, vômitos e uma fadiga, e evoluindo com piora evolutiva desde então, quando em maio, já de 2024, devido a uma paraparesia inferior que ele desenvolveu nesse período, passou a depender de terceiros para seus cuidados, e em agosto do mesmo ano, passou a cursar com desorientação transitória, dispneia aos pequenos esforços, uma dor abdominal, e uma piora mais acentuada desses sintomas anteriormente relatados, sendo então internado no UPS, aqui no dia 21 de janeiro, para investigação etiológica. E antecedentes médicos, portador de hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus tipo 2, insulina independente, com diagnóstico em 2004, então já há uns 20 anos com essa doença, e uma história de hiperplasia prostática benigna. De história medicamentosa, vem uso de omesartana, 40 mg dia, olodipina, hidroclorotiazida, rosuvastatina, insulina que ele fazia uso regular, e por conta desse evento estressante do falecimento da esposa, desde então vem uso de amitriptilina. Tiamina, um comprimido dia, por um diagnóstico assim, duvidoso, que a gente não teve acesso a exames de hipovitaminose, e sulfato ferroso. Tá? Sobre o sulfato ferroso eu vou discorrer mais na frente. Hábitos de vida, etilismo, abstêmia há 8 anos, ex-tabagista, iniciou aos 20 anos e encerrou aos 41, fumava um cigarro pacaia por semana e com a carga tabágica corrigida de menos de 1 ano máximo, além de contato com queima de biomassa na infância. Sedentário, alimentação rica em carboidratos, pobre em proteínas. De antecedentes familiares, nega histórico de neoplasia ou pneumopatia na família, assim como doenças autoimunes, familiares próximos portadores de síndrome metabólica, obesidade, principalmente. De controle ambiental, refere contato eventual com poeira, nega contato com mofo, animais domésticos, o travesseiro de penas, assim como contato com pombos, fezes de morcego ou visita a cavernas. Cartão vacinal ele não apresentava, mas de relato, ele informou que a última dose contra a influenza tinha sido em 2023 e que havia tomado 5 doses contra o Covid-19. Então, esse exame físico aqui foi feito após a solicitação de avaliação por parte da pneumologia. Então, ele já estava internado, inclusive já tinha alguns exames solicitados. Quando nós chegamos, a gente fez a avaliação e dessa forma o encontramos, com a saturação periférica de 98% em ambiente, no repouso, obviamente, uma frequência de 101, uma PA normal, paciente emagrecido, lúcido e orientado no tempo e espaço, porém identificado. Ele demorava um pouco de formular a resposta para as perguntas que a gente fazia. Hipocorado, anictérico e acianótico. Nos olhos ele não queixava alterações e também não eram visíveis à inspeção. Na pele tinha algumas máculas hipocrômicas, que, segundo ele, já apresentava já há muito tempo, não sabia referir nem o início, nem a presença, quando iniciou, dessas alterações de pele. Aparelho respiratório, tórax de conformação habitual, sem alterações superficiais. Na ausculta, músculos vesiculares bem distribuídos bilateralmente, sem ruídos adventícios. Cardiovascular, um pericórdio calmo, ritmo cardíaco regular em 2 tempos, com presença de sopro sistólico grau 3 plurifocal. No abdômen, na ocasião, como eu disse, da nossa avaliação, tinham ruídos odoréis presentes, flácido indolor, sem alterações significativas e sem queixador na ocasião. Neurológico, vigil, como eu já havia ressaltado no geral, força diminuída em membros inferiores, inclusive, segundo ele, estava em melhora nessa ocasião, e preservada em membros superiores, assim como sensibilidade, alteração da marcha e fala, sem meningismo. Sistema hematopoético, ausência de linfonodos palpáveis e também não visíveis na inspeção, obviamente. Extremidades tróficas bem perfundidas, sem edemas, com tempo de enchimento capilar menor que 3 segundos.
Então, só para revisar a história clínica do paciente, então, 61 anos, ex-tabagista, convivendo com hipertensão e diabetes, história de perda ponderal significativa, com esses sintomas que foram relatados, começados em 2020, teve a remissão espontânea, 2022 volta após um evento estressante e já progride com o aparecimento de novos sintomas, como a paraparesia inferior e desorientação. E foi internado com dor abdominal na admissão, fadiga e queixando de dispneia aos pequenos esforços, além das máculas evidenciadas em face. Então, de lista de problemas inicial, mais abrangente, destacaríamos uma síndrome consumptiva, um envolvimento motor em membros inferiores, uma síndrome cognitiva, a história pregressa de doença, que é a hipertensão arterial e o diabetes, e adicionalmente a gente acrescentaria aqui, inclusive é o que motivava a suplementação com sulfato ferroso, que nos exames que a gente conseguiu resgatar, já apresentava uma anemia normocítica normocrônica com hemoglobina em torno de 8, além de um cálcio aumentado iônico de 1,53 e um sérico de 11,6 aproximadamente. Então, ali eu acrescentaria na lista de problemas tanto a anemia normocítica normocrônica, como essa hipercalcemia sérica. Aliás, calcemia, né? Porque sérica já é redundância. Então, algumas considerações que a gente vai levantar e algumas hipóteses que a gente já aventou. Bem, vocês vão poder fazer perguntas, né? Só para, como tem uma plateia de estudantes, você centrar que parecia ser um paciente que tinha uma doença sistêmica que envolvia vários aparelhos e sistemas e órgãos, e que, curiosamente, desenvolve um quadro grave há 2 anos e que, de repente, esse paciente fica bom, né? A gente até questiona ele ter perdido tanto peso em tão pouco tempo, mas a história que chegou é isso. E ele chega para a gente aqui meio consumido pela doença, com anemia normal, estava usando sulfato ferroso, mas não pode dizer que é ferropriva, podia ser por outro motivo, e que tinha hipercalcemia. Em linhas gerais, é isso que a gente tem. O objetivo da sessão é que a gente faça o raciocínio clínico, porque, o que a gente comenta, tem algumas doenças que com a história só, você já sabe o que é. Né? Tem algumas doenças que precisam de exame de imagem e algumas precisam do professor, que vai para a patologia. Essa, talvez, a imagem seja muito sugestiva, então a gente prefere não mostrar a imagem antes de abrir para a discussão. Pode. Então, só para complementar, essas foram algumas das hipóteses, obviamente, tem outras que a gente poderia pensar para o quadro apresentado, porque, como o Dr. Barberino bem explicou, tem doenças que a gente não consegue chegar ao diagnóstico apenas com a história clínica. Os exames laboratoriais, como eu havia dito, esse exame externo já mostrava essa hemoglobina de 8,8, apesar de não estar os outros valores, era sim normocítica normocrômica, com hematócrito um pouco reduzido. Não se notam alterações significativas e já havia sido feito alguns outros exames para afastar algumas causas, como um FANLI, por exemplo, não reator, um PCR baixo com VHS 65, tinha também alguns autoanticorpos, mas todos negativos, e também investigação para um quadro de vasculite possível. Aqui o cálcio que eu havia mencionado, e tinha sido realizado também a eletroforese de proteína, mas também sem nada que direcionasse mais o diagnóstico em condição, nesse sentido. Um exame de fezes tranquilo, e tinha uma endoscopia externa também, com um exame normal e um teste da urease positivo. Esses aqui já são os exames internos, então persistia com a anemia normo, aqui já tem agora alguns valores hematimétricos, e também não tinha alterações em relação a pesquisas para sorologias. Aqui um ecocardiograma, que assim, não teve alterações significativas, não tinha evidência nem sugestão de hipertensão pulmonar, com PCP normal. Tinha um remodelamento concêntrico de ventrículo esquerdo, que poderia ser esperado baseado na doença pregressa, no quadro do paciente. Aqui só o que a gente já citou. E aqui já entra na parte de imagem. Bem, podem perguntar. Quem for fazer alguma pergunta ou comentário, faça no microfone. Na descrição do exame físico, eu fiquei atento em relação aos achados do sopro sistólico. Você falou plurifocal. E alguns pacientes, assim, uma anemia muito grave, pode ter, mas não, talvez nessa intensidade grau 3, não foi o que você descreveu? Então, isso me chamou a atenção. Provavelmente não deve ter nada a ver, mas aproveitando a sessão, de explorar um pouco da parte cardiológica. Eu vi o ecocardiograma
que mostrou alteração, um refluxo mitral de grau leve. Só para poder, assim, no contexto, qual seria a explicação desse sopro? Seria um sopro plurifocal mesmo? Seria um sopro em foco mitral? Só para poder dar uma pegada na cardiologia também. Eu vou arriscar dizer, esse sopro aí, eu acho que ele botou uma cruzinha a mais, não é tão intenso. Esse sopro da anemia, ou esse sopro da síndrome hipercinética, comumente são auscultados assim no repouso external. E eu acho que ele chamou a atenção na hora do exame ali, mas eu acho que o eco foi bem esclarecedor, entendeu, Francisco? Mas é bem lembrado, né? Um paciente tem uma doença consultiva e de repente você descobre o sopro, as possibilidades é endocardite. Não havia história de febre, só para confirmar. Mais alguém quer comentar? Quando eu vi a primeira vez que ele me disse que o paciente tinha perdido 20 quilos, a primeira coisa que eu pensei, exceto alguém com muito edema, eu desconheço uma doença para você perder 20 quilos assim em um mês, né? Isso é muito difícil, até o metabolismo cai se você não estiver ingerindo. Mas de certo que ele perdeu muito peso. Se a gente ouvisse uma história dessa, a primeira doença que vem na cabeça de qualquer um de nós é a neoplasia. Mas difícil entender que a neoplasia sossegue, o paciente perde 20 quilos, de repente ele fica bom, leva 2 anos dormente. Então ficou improvável. As doenças infecciosas, assim, mais invasivas que poderiam justificar, também dificilmente ia melhorar espontaneamente, né? Então, mas o que ficou, talvez, é que tinha só alguma doença que ele inflamou e desinflamou. Foi essa a sua impressão, Jefferson? Perfeito, perfeito. A gente se baseou a investigação também nessa... Mas alguns exames, como eu disse, quando a gente chegou no caso, ele já tinha sido internado e já tinha iniciado a investigação. Então a gente teve esse privilégio também. Algum estudante quer perguntar alguma coisa? O senhor quer comentar alguma coisa com a história clínica, professor? Um caso complexo, né? Que tem uma curiosidade, é de que ele teve uma doença grave em 2020, né? Que chegou a perder muito peso e essa doença recuperou, né? Ele ficou praticamente assintomático. Aí, 2 anos após, ele volta com um quadro mais ou menos semelhante, né? E com essa perda de peso que havia tido lá atrás, volta novamente agora. Então, o diagnóstico de uma doença consultiva, uma doença maligna, ele se presta no caso. Agora, o estranho é ele ter uma neoplasia há 2 anos atrás, que leva ele a perder 20 quilos e não ter feito nenhum tratamento para doença neoplásica, nenhuma cirurgia, nenhuma quimioterapia, nada. E, de repente, ele recupera e volta com esse quadro. Eu esperaria que, se fosse uma neoplasia e não fosse cuidado para tal, que ele tivesse o desfecho letal esperado para uma doença neoplásica. Então, eu afastaria essa possibilidade de doença neoplásica. Doença autoimune, parece que ele fez testes sorológicos, todos foram negativos. Claro que doença autoimune pode explicar tudo o que esse paciente tem. Ele pode ter período de remissão, mas é esperado que essa remissão seja com tratamento. Ele não fez nenhum tratamento, nenhum uso de medicamento. E vem as doenças inflamatórias, que as autoimunes são inflamatórias também. Mas a gente está chamando aqui uma doença que possa ter envolvido o intestino desse paciente, ele teve diarreia, né? Uma doença inflamatória intestinal, né? Que pode cursar com envolvimento sistêmico, inclusive manifestação pulmonar. Mas também, mais uma vez, ele não cuidou, não tratou. Quer dizer, ele tem alguma coisa que houve uma remissão e que volta 2 anos atrás, 2 anos após. Nas doenças infecciosas granulomatosas, esse caso poderia ser,
especialmente se fosse um evento só, mas a gente sabe o seguinte, eu vou só recordar a história, né? Por exemplo, tuberculose. Tuberculose é uma doença multifacetada, que atinge qualquer perfil clínico epidemiológico. É difícil você afastar a tuberculose fora de um contexto de uma doença muito aguda pela história clínica. É uma doença que pode envolver qualquer órgão do nosso corpo. E, só para lembrar, antes da quimioterapia, a tuberculose ela tinha 3 tipos de evolução, né? E a frequência, 90%, agora um pouco menos com as doenças autoimunes e o uso de MABs, 90% era pulmonar, 10% era extrapulmonar ou extra e pulmonar também. Esses pacientes, eles tinham 3 tipos de evolução. Metade deles morriam, não tinham quimioterapia. Metade deles ficavam curados, 25% curados. Então, não é estranho a gente pegar ainda hoje pessoas bem velhinhas que pode ter uma lesão, que você diz assim, uma cicatriz de tuberculose, e ele nunca tratou. Ele nunca tratou. E metade cronificavam e eram chamados de espalhadores de bacilos, quando a tuberculose era no pulmão. Eles ficavam vivos, mas com tosse produtiva e espalhando o catarro. Tuberculose, então, pode ter remissão espontânea. Agora, um quadro tão grave, com perda de 20 quilos, é estranho para o fato. De forma que eu vou permitir aqui concordar com o Barberino. Nem sempre a história clínica nos guia para um diagnóstico. Esse paciente tem um ponto fora da curva no exame de laboratorial. Ele teve um cálcio aumentado. Quando a gente vê cálcio aumentado, a gente pensa em hiperparatiroidismo e sarcoidose tem que entrar no diagnóstico. Essa hipercalcemia não se confirmou, não é? Ela foi sanada, sem nenhuma medicação. Bom, isso pode existir, sarcoidose pode ter remissão espontânea. Eu não esperaria também uma doença tão grave como ele teve em 20, por sarcoidose ele regredir. Mas ela pode ter remissão espontânea. Tanto é que sarcoidose não deve ser tratado em todos os casos, né? Tem indicações para o tratamento de sarcoidose. Mas o cálcio é um apontador, especialmente se o paratormônio é normal. Eu gostaria de encerrar por aqui e a gente voltar à discussão. Se por acaso também fosse um caso de pentaneoplasia, o cálcio poderia ser explicado por uma síndrome paraneoplásica, né? Só para lembrar para os alunos. Muito bem lembrado, o cálcio podia entrar nesse cenário. E das neoplasias, que aí não é tão síndrome paraneoplásica, de efeito direto mesmo, para lembrar um homem de meia idade, anêmico, com cálcio alto, principalmente se tiver insuficiência renal, é mieloma múltiplo, que também a gente vai precisar da imagem, talvez precise do patologista. Então, se todos concordarem, eu vou passar para a patologia. O que o senhor acha, professor? Rapaz, eu estou encantado com a patologia, me desculpe. O último residente aqui, ele soltou uma frase que eu achei espetacular, nunca tinha ouvido. Ele falou, professor Lemos, que a radiologia que é o fundamento do diagnóstico. Eu achava que era a clínica, mas ele disse que era a radiologia. Bom dia a todos. Meu nome é Rodrigo, sou residente de radiologia e vou até brincar agora com o que o senhor falou. Realmente, nesse caso, a gente tende a dizer que a radiologia ela vai superar a história clínica. A radiologia torna-se até um pouco soberana, né, para a gente pensar nas hipóteses diagnósticas. Então, vamos lá. Então, a gente vai discutir um pouco das histórias e das imagens de tórax e de abdômen. Então, no tórax desse paciente, a gente tem alguns achados que são muito característicos da doença, em que no final foi realmente fechado, né?
Então, a gente encontra alguns micronódulos ali peribroncovasculares. Então, nessa imagem aqui, a gente consegue ver que o feixe peribroncovascular, ele não está com margens regulares, né? As margens, elas estão bem irregulares, como se fosse realmente pequenos nódulozinhos ali agrupados e seguindo todo o feixe. Isso é uma característica muito marcante e muito, direciona muito o nosso pensamento diagnóstico, né? Então, essa distribuição centrolobular, peribroncovascular e principalmente perilinfática. Então, aqui foi descrito também predominante no lobo médio, em segmento superior do lobo inferior direito, e aqui a imagem dada ao zoom, né, essa superfície mais irregular, que é a predominância desses micronódulos. Outro achado importante são esses nódulos e micronódulos distribuídos em fissuras, certo, do pulmão. Então, aqui nesse corte axial a gente vê, né, que essa fissura do pulmão direito normalmente é uma linha muito tênue, fina, delgada, e aqui a gente vê como se ela tivesse espessada. Quando a gente dá o zoom, a gente consegue ver esses pequenos micronódulozinhos agrupados que atentam a gente para essa distribuição perilinfática, principalmente. Isso é muito característico da doença em questão. Então, de achados ainda torácicos, a gente tem linfonodomegalias. Então, linfonodomegalias hilares bilaterais. Então, aqui à direita, aqui à esquerda. Então, são linfonodos simétricos. Em literatura, esses linfonodos mediastinais, principalmente, acometem região paratraqueal, região subucarinal, e um achado importante. Geralmente, são linfonodos que não têm necrose associada e que não têm calcificações. Então, um achado frequente, principalmente nos estágios iniciais da doença. Então, levanta muito o alerta assim, para um radiologista quando bate o olho nessa tomografia. Então, de achados ainda, opacidades nodulares são descritas como achados suspeitos, né, aí para esse diagnóstico. Então, foi descrito um nódulo do segmento posterior do lobo inferior direito. Aqui eu trouxe a imagem destacado ele aqui. Posteriormente, esses nódulos podem confluir, né, gerar um aspecto maior, umas margens irregulares e podem até simular consolidações. Então, abre muito o leque de hipóteses diagnósticas. De abdômen, né, na tomografia de abdômen, a gente encontra achados tanto hepáticos como esplênicos. Então, de fígado, encontram-se múltiplas imagens aqui, hipotensas, né, nodulares, tanto em fígado quanto em baço. Ele não tem uma hepatomegalia tão importante, mas tem uma esplenomegalia importante. E esses achados dessas lesões nodulares e hipodensas. O achado simultâneo, né, tanto hepático como esplênico, descarta, né, faz a gente afastar algumas possibilidades diagnósticas. Né? Geralmente, ou só fígado ou só baço estariam acometidos. Aqui, como é simultâneo, a gente consegue afunilar um pouco mais o diagnóstico. Então, vamos passando. Linfonodomegalias abdominais também foram encontradas. Então, em literatura, principalmente predominando em porta-hepátis, em mesentério, em retroperitônio. Então, aqui a gente consegue ver linfonodo. Esse linfonodo ele tem uma densidade bastante homogênea, né? Denotando aí que não tem calcificações associadas, não tem necrose. Em vias biliares, em literatura, pode acontecer algum acometimento desses linfonodos aumentados, inclusive em gerar algum grau de compressão e colestase. Então, era um achado que poderia estar na história, não é o caso desse nosso paciente. Então, dado todos esses achados, a nossa principal hipótese diagnóstica seria realmente a sarcoidose, certo? Então, como é uma seção anatomopatológica, eu trouxe alguns achados com correlação patológica e relevância clínica que podem ser considerados. Então, de linfonodomegalias hilares, a gente tem que esse infiltrado granulomatoso nesses linfonodos que geralmente não gera tantos sintomas ao paciente, mas auxiliam muito no diagnóstico precoce. De nódulos peribroncovasculares, a gente tem a formação desses granulomas não caseosos, né, ao longo desses feixes aí peribroncovasculares, centrolobulares, perilinfáticos, e geralmente pode causar algum sintoma leve na história do paciente. Opacidades em vidro fosco são bastante encontradas, não no nosso paciente em questão, denotam principalmente inflamação alveolar, né, esse comprometimento de pequenas vias aéreas.
e uma atividade inflamatória atual. Então, à medida que o paciente é tratado, ou à medida que o paciente esteja mais sintomático, esses infiltrados, esse vidro fosco, na verdade, ele pode estar presente ou ausente. Então, denota aí uma reversibilidade da doença. Em casos mais graves, pode acontecer fibrose pulmonar por essa organização crônica desses granulomas, e gerar doença pulmonar crônica, gerar disfunção respiratória progressiva, inclusive esses linfonodos aumentados em mediastino, em peribroncovascular, pode promover algum grau de compressão e apresentar ao paciente aí algum grau de sibilância ou algumas atelectasias segmentares. Eu ainda trouxe algumas imagens de alguns diagnósticos diferenciais, como já foi citado aqui, tuberculose, né? Então a gente conseguiria melhorar esse diagnóstico, né? E não pensar tanto em tuberculose, porque os linfonodos geralmente eles têm uma necrose central associada, né? Então aqui essa é uma imagem que eu peguei do nosso arquivo ali de Radiopídia. Então tem os linfonodos e eles têm uma hipodensidade central que denotam aí esse aspecto mais necrótico mesmo. Então, cavitações pulmonares podem acontecer, que a gente sabe que a tuberculose gosta de fazer, consolidações em ápices. Linfoma mediastinal também teria um achado, principalmente pensando nas linfonodomegalias, então, especialmente tipo Hodgkin, mas são linfonodos maiores, confluentes, tem um padrão mais nodular. Pneumoconioses, mas a gente consegue afunilar o diagnóstico buscando história clínica, né? Então, exposição ocupacional a metal, a poeira, a berílio, como beriliose, doenças fúngicas, histoplasmose, paracoccidiodomicose, como foi aventado, mas geralmente são granulomas que apresentam necrose, tem esse padrão mais nodular difuso, como aqui na imagem. A gente vê o pulmão inteiro, né, bilateral tomado ali por esses micronódulos, associados a sintomas sistêmicos também. Abdominal, falando aqui, tuberculose hepática, então também vemos os granulomas caseosos, né, mais comum em pacientes imunossuprimidos, podendo inclusive coexistir com a tuberculose pulmonar. Então, avaliar tórax e abdômen nesse paciente faz todo sentido e ajuda muito a gente conseguir excluir algumas hipóteses diagnósticas. E metástases, né, como a gente já falou bastante durante a sessão, essas lesões hipodensas múltiplas. Então, o que afasta um pouco mais é esse envolvimento simultâneo, né, de fígado e baço, é mais incomum. Normalmente seria só hepático. Então, múltiplos nódulos, geralmente assimétricos e tamanhos variados. Então, aqui na imagem a gente vê bem parecido com a imagem do caso que eu trouxe inicialmente, mas o baço aqui, né, limpinho, tranquilo. Então, acho que da parte da radiologia é isso. Obrigado. Muito bem. Está aberto para perguntas. Já me mandaram uma pergunta aqui. O Iago mandou a pergunta, ele ficou com vergonha de fazer. Eu acho que a pergunta ele vai direcionar a doutor César. Quando o senhor puder, o senhor vai responder isso. É aquele residente de cardiologia. Ele perguntou, porque os achados foram tão bem descritos por Rodrigo, e ele foi tão enfático a dizer assim, não, isso aqui afasta, e é sarcoidose. Aí depois ele descrevia de novo o achado compatível com sarcoidose. Aí Iago deixou a pergunta para o doutor César, se dessa forma, se a radiologia é suficiente, então não precisa nem fazer anatomia patológica, o diagnóstico está dado. Essa foi a pergunta. Eu achei uma boa pergunta. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Tem que aproveitar a presença do Dr. César aí. Eu gostaria só de pedir para o Dr. César comentar nesse contexto a importância nos achados radiológicos da gente diferenciar de linfangite num contexto de investigação de um doente que tem síndrome consumptiva, perda de peso, foi pensado em uma doença inflamatória, mas também uma doença neoplásica. Acho que comentar nesse sentido é importantíssimo. Mais alguma pergunta? Tem uma frase que o doutor Lemos, eu pergunto, eu fiquei aqui sentado porque eu virei estudante. O doutor Lemos soltou uma frase aí, César, não sei se você viu, ele falou assim, sarcoidose é uma doença tão interessante que nem sempre você precisa tratar. Isso é uma coisa curiosa, porque às vezes o paciente tem remissão, outras vezes precisa de corticoide, às vezes precisa de imunossupressor, mas essa frase foi interessante. Ele disse assim, às vezes você precisa só observar o paciente. Eu queria que depois ele falasse que paciente é esse com sarcoidose que a gente vai ficar só olhando. Bom,
Meu nome é Vanessa, eu sou broncoscopista aqui no hospital. Então, invariavelmente, esse doente vai vir para mim para responder a pergunta de água, na verdade. E, assim, toda vez que eu recebo um pedido, a primeira pergunta que eu faço é assim, em que o meu procedimento vai ser importante para definir ou a terapêutica ou o diagnóstico? Então, principalmente se for no caso de uma doença que talvez não precise de um tratamento específico. Mas eu acho, né, já respondendo um pouco a Iago, em relação às biópsias, pelo menos, sarcoidose, em geral, é uma doença de exclusão, né? Assim, é super interessante que a gente, às vezes, afaste outras doenças mais comuns e até mais graves, por exemplo, uma neoplasia, uma tuberculose, antes da gente começar o tratamento. Então, talvez, nesse sentido, a biópsia entre como um divisor de águas. Porque, como ele explicou ali no exame radiológico, né, você pode ter aquelas imagens que são bem sugestivas de sarcoidose, mas você pode ter, sim, uma doença associada, principalmente no doente imunossupresso. Você pode ter uma tuberculose que está associada. E, às vezes, você apostar necessariamente de que é aquela doença que prescinde de um tratamento e não tratar outra doença, de repente, você está negligenciando outras doenças de diagnósticos importantes. Eu não vou nem comentar de neoplasia, porque eu acho que é história clínica, mas eu acho que neoplasia é uma coisa que sempre me incomoda, toda vez que eu penso. Eu acho que é importante a gente afastar. Então, nesse sentido, talvez a indicação de fazer uma intervenção invasiva para diagnóstico caiba. Se não tiver nenhuma questão, eu vou passar para o doutor César e o doutor Lemos. Doutor Carlos, residente da Clínica Médica. Passa para ele, por favor. Principalmente uma dúvida, porque a gente sabe que o tratamento da sarcoidose, ela inicialmente, né, é corticoterápico. Mas eu queria, a minha dúvida em relação a um possível poupador de corticoide, né, alguns pacientes que precisam manter imunossupressão ou que não alcançaram uma resposta clínica satisfatória, ou porque não conseguem desmamar o corticoide completamente. A dúvida é se existe alguma droga de escolha para substituir o corticoide nos pacientes, nesse perfil de paciente. E essa pergunta vai ficar para o doutor Lemos, né? Não é para mim, não. Só para lembrar que alguma sarcoidose às vezes é ativado, né? Você bem falou assim, você tem que afastar outras coisas, lembrar que você pode ter uma doença que ativa a sarcoidose, né? Eu ainda sou estudante do segundo semestre, então, por favor, relevem. É porque a gente está vendo muito a questão de neuroanatomia. E aí o paciente apresentou paraparesia. E aí eu queria saber qual seria o envolvimento para o paciente apresentar paraparesia, se foi algum envolvimento no trato córtico-espinal, ou se foi por conta de uma hipercalcemia, se essa hipercalcemia que causou uma paraparesia, tipo, qual seria a associação com o sintoma? Foi bom você ter a percepção. Não, foi bom você ter a percepção, porque estava escapando, o paciente teve sintoma neurológico. No julgamento clínico desse paciente, uma coisa importante, quando você vê a história, assim, esse paciente tem uma doença sistêmica, uma doença que está espalhada. Jefferson não contou, não, ele passou por inúmeros médicos, tá certo? Do ponto de vista do exame, ele não referiu exatamente a paraparesia, se ele tinha, francamente, uma paraparesia, se tinha hiperreflexia ou não, para a gente tentar localizar as coisas. Pode ser até que seja só a questão do paciente estar fraco, consumido. Então, eu não sei lhe responder, mas eu quero lhe parabenizar como estudante do segundo semestre, está vendo, Antônio Alberto? E ela captou que o paciente tinha um sintoma neurológico que a gente deixou passar. Não se preocupe que o doutor Lemos vai responder tudo. Você tem aí. Bom dia a todos vocês, eu sou César Araújo, sou aqui professor dessa escola com muito orgulho, já a terceira geração da minha família nessa escola, meu avô, meu pai e eu. E eu tenho um carinho muito especial por essa escola e fico extremamente feliz quando eu vejo o nosso diretor ter êxito no seu propósito de transformar essa sessão anatomoclínica pujante outra vez. Bom, o Rodrigo já descreveu muitíssimo bem
as imagens, eu sou daqueles que eu acho que a medicina moderna exige diagnóstico bem fundamentado, lastreado em correlação clínico-radiológica no mínimo, mas aí entra a patologia quando é necessário, exames laboratoriais. A radiologia é um método extraordinário, mas um método que sozinho não avança muito. Algumas condições a gente se ousa mais, mas eu não faço diagnóstico sem correlação. É fundamentado e Vanessa disse muito bem, a gente precisa estar bem subsidiado para fechar o diagnóstico. Eu separei aqui uns aspectos, além dos que o Rodrigo falou. Observem que quando eu vejo uma imagem de uma doença intersticial, principalmente com conotação de uma doença difusa, eu tenho que estabelecer dois aspectos. Primeiro, definir o padrão da imagem. Nitidamente é um padrão nodular pequeno. Nódulo pequeno são nódulos com menos de 6 milímetros. Esses nódulos representam, geralmente, nessa condição, granulomas. Eles podem coalescer e formar nódulos grandes. Nódulos grandes são nódulos que variam aí em torno de 1 a 3 centímetros. Esses nódulos grandes coalescem e formam massa. A sarcoidose é extraordinariamente desafiante para o radiologista. Ela tem características típicas, que eu sou mais, ao reconhecê-las, eu sou mais ousado, e dentro de um cenário clínico adequado, eu acho que eu posso abrir mão da anatomia. Eu não. A literatura e na minha experiência. Nós vivemos numa terra prevalente de sarcoidose. Hein? Meu avô dizia que aqui a gente tem que pensar sempre em tuberculose, eu digo também, e não esqueçam da sarcoidose. Né? Então veja que é um padrão nodular pequeno, e depois o outro aspecto que eu tenho que relevar, que eu tenho que considerar, é a distribuição da doença. Essa doença tem uma distribuição nitidamente em torno de feixes broncoarteriais. Vocês estão vendo aqui, né, através dessas irregularidades que o Rodrigo mostrou, da interface do vaso com o parênquima pulmonar, você vê que tem uma doença na bainha peribroncovascular. Notório isso. E prevalece em torno. Veja aqui esse feixe como está espessado. Parece que a parede do bronco está espessada. Isso é o feixe que está doente. Né? A doença tem uma distribuição em torno dos feixes broncoarteriais. Isso é muito importante. E é o que realmente prevalece, essa distribuição. O que é que eu vejo mais? O que eu vejo mais é que tem o envolvimento do interstício subpleural. Onde eu vejo melhor o interstício subpleural é nas cisuras, porque eu tenho uma posição de duas pleuras viscerais, então as alterações aí, elas se tornam mais relevantes ao nível das cisuras. Veja o aspecto, quem não viu, eu vou detalhar. Olha essa cisura com uma população muito densa de nódulos pequenos. Daí eu tenho uma conjunção de dois achados, uma doença que tem uma distribuição prevalente em torno dos feixes broncoarteriais e tem representação importante no interstício subpleural. Isso, guardem esse aspecto com vocês. Eu já posso caracterizar essa distribuição como uma distribuição peribroncovascular subpleural, o que caracteriza uma distribuição na rota dos vasos linfáticos. E eu chamo de distribuição perilinfática. Vejam que eu tenho que ir convergindo através do conhecimento anatômico e da distribuição da doença para chegar a uma proposta diagnóstica mais segura. Veja o detalhe do feixe broncoarterial aqui seccionado transversalmente, como ele está espessado. Veja o detalhe do feixe seccionado longitudinalmente, como ele está espessado. Veja até nódulos submucosos que penetram na luz do brônquio e que pode dar repercussões ventilatórias. Esse paciente pode apresentar aprisionamento aéreo, pode apresentar ausculto até sibilância. Né? Então vamos um pouquinho adiante. Então, gente, não esqueça, eu caracterizei como um padrão de doença intersticial, um padrão nodular pequeno. Né? Para elaborar o diagnóstico radiológico, eu preciso do contexto clínico. O aspecto morfológico eu já caracterizei como nódulo pequeno. Eu preciso da localização, estabelecendo os grandes eixos do pulmão, dizer se a doença prevalece na região periférica, na região central, nos terços superiores, terços inferiores, é até mais anterior, é mais posterior, mas, sobretudo, é a distribuição da lesão relacionada às estruturas anatômicas do pulmão, é quem vai me dar subsídio
para eu tentar chegar ao diagnóstico. E achados associados. Aqui a gente tem linfonodomegalia, podia ter derrame pleural, outras situações que também são importantes para eu definir o diagnóstico. Então, esses são os padrões típicos, preferencialmente, da sarcoidose, padrão morfológico de nódulo pequeno, com a distribuição perilinfática. Eu caracterizei como perilinfática, né? É o padrão mais comum, olha, que ocorre em até 90% dos casos. Os nódulos são muito bem definidos. E veja um detalhe, esse nosso paciente, a distribuição era assimétrica, porque predominantemente a doença tem uma distribuição bilateral e simétrica. O compartimento peribroncovascular e o compartimento subpleural são os mais envolvidos. Eu só perdi aí na assimetria, o resto está dentro de um padrão típico. Existe um grupo de sarcoidose que se manifesta com padrão atípico. Lembra massa, lembra vidro fosco, doença difusa com padrão em vidro fosco. Esse tem que fazer biópsia sim. O padrão atípico, num cenário clínico favorável, eu dispenso. Esse é o consenso até do nosso Grupo Nacional de Tórax e de muitas publicações, nós dispensamos a biópsia. Embora, como a doença tenha prevalência em torno do feixe broncovascular, para a Vanessa é muito fácil ela acessar ali uma biópsia transbrônquica, né? Então, eu tenho três tipos das doenças intersticiais com padrão nodular pequeno, padrão randômico, ou padrão aleatório, perilinfático e o centro lobular. Então, eu preciso definir a distribuição para tentar chegar ao diagnóstico, senão eu não chego ao diagnóstico. Para isso, eu preciso conhecer um pouquinho do interstício. O interstício é o estroma, a anatomia do interstício. É o estroma parenquimatoso pulmonar, que dá suporte ao parênquima. A gente tem manifestação em torno dos feixes broncoarteriais, até na periferia, na região central do lóbulo secundário. Eu tenho um interstício envelopando o pulmão, aderido aí à pleura visceral. Esse interstício é chamado de subpleural. Ele emite prolongamentos, chamados de septos interlobulares. Todos esses compartimentos que eu mencionei são ricamente vascularizados pelo sistema linfático. Então, a doença de distribuição perilinfática tem distribuição nesses compartimentos. E eu preciso caracterizar isso. Tanto aí os compartimentos intersticiais. O compartimento intralobular é o único compartimento alinfatífero, ele é isento de rede linfática. Então, esse é um aspecto esquemático de como essas doenças se manifestam. Para eu caracterizar como doença perilinfática ou doença randômica, eu tenho que ter nódulos subpleurais, sobretudo identificar nas cisuras. Veja que na randômica, que é a distribuição aleatória, eu tenho alguns nódulos, né, mas esparsamente. Onde concentra muito nódulo, né, é na doença perilinfática, na região subpleural. Observe que na distribuição perilinfática eu tenho muito nódulo também em torno dos feixes broncoarteriais. Então, randômica é onde eu coloco a tuberculose miliar. Randômica é onde eu caracterizo o aspecto da histoplasmose distribuída por via hemática. E tem um padrão centro-lobular, padrão das doenças que se localizam no centro do lóbulo pulmonar secundário. E eu posso fazer essa caracterização, distribuição desses nódulos, quando eu vejo uma distribuição irregular, heterogênea como é a nossa, eu já penso em perilinfática. E pensando em perilinfática, gente, eu penso em sarcoidose, em silicose e linfangite carcinomatosa. São os três diagnósticos predominantes. Quando eu identifico nódulos subpleurais e os outros nódulos se distribuem de maneira uniforme, essa distribuição é chamada de randômica ou distribuição aleatória, e eu penso aqui em tuberculose, eu penso em histoplasmose miliar e metástases hematogênicas. Vocês estão vendo por que é que nós pensamos nessa doença, na distribuição perilinfática, e sarcoidose não nos ocorreu, e por que é que nós eliminamos a possibilidade de tuberculose, inicialmente. Então, quando eu caracterizo uma distribuição perilinfática, eu tenho que pensar obrigatoriamente em sarcoidose, em primeiro lugar, linfangite carcinomatosa. A diferença é que a sarcoidose dá uma correlação entre nódulo em feixe peribroncovascular e subpleural. A linfangite carcinomatosa, ela é predominantemente dos septos interlobulares. Predominantemente dos septos, com representação também em torno dos feixes broncoarteriais. É por isso que nós fazemos o diagnóstico diferencial radiológico algumas vezes, né?
Além do mais, a gente viu essas linfonodomegalias que foram bem demonstradas. O padrão típico de linfonodomegalia é um padrão de região hilar bilateral, esse nosso só tem hilar unilateral, com ou sem linfonodomegalia paratraqueal à direita, nós temos nesse caso. Ou linfonodomegalia no compartimento médio do mediastino, no espaço pré-vascular, que ocorre em 50% dos casos. Como vocês estão vendo aqui, na região infracarinal, na região paratraqueal direita e hilar bilateralmente. Então, gente, eram essas as considerações que eu queria fazer, mas antes de eu encerrar, eu queria prestar essa homenagem a meu irmão, que nos deixou recentemente. Então, nós fomos, houve uma unanimidade aqui, tanto do residente, parabéns pela apresentação. Cadê ele? Está ali. Parabéns pela apresentação. César fez um complemento dos tipos de lesões, estudando melhor os compartimentos linfatíferos do pulmão. Excelente, brilhante apresentação, né? Mas assim, esse quadro pulmonar nos deixa pouca dúvida que esse paciente não tenha sarcoidose. É um quadro que tem, como foi dito, o envolvimento perilinfático, o feixe peribroncoarterial, e tem adenomegalias bilaterais, né? A sarcoidose, a forma mais frequente dela, ela divide em vários tipos, tipo 1, 2, 3 e 4. A tipo 1 é mais comum até nos países nórdicos, é a chamada febre uveoparotídea, e que ela cursa com febre, uveíte, adenomegalia bilateral, simétrica no tórax, e pode haver eritema nodoso. Essa evolução, quem leu o capítulo, já morreu, mas já esteve aqui conosco em 76, o Crofton e Douglas, ele tem um livro de doenças torácicas. Quem leu o capítulo de Crofton e Douglas de sarcoidose é fantástico. Ele mostra assim, o paciente começa com o tipo 1, com gânglios. No nosso país e fora dessa região dos nórdicos, não é comum iniciar com uveíte, mas César tem muita experiência. Os oftalmologistas aqui na Bahia, quando vê uma uveíte, acha que pode ser sarcoidose, manda para ele, e ele vê um gânglio lá pré-traqueal, que é muito sugestivo de que esse paciente tem sarcoidose ganglionar, e por isso que ele diz que é muito frequente, porque ele vê muita radiologia, principalmente os oftalmologistas, né? Mas esses gânglios no mediastino, eles tendem a involuir. Na medida que eles vão evoluindo, surge o infiltrado pulmonar. Isso nós tivemos um ambulatório, uma experiência com Rosana Franco, que é pneumologista, foi nossa residente, lá no Otávio Mangabeira, criamos um ambulatório de sarcoidose. E esses pacientes saem do gânglio, vai para o interstício, de repente o gânglio desaparece e a lesão intersticial vai desaparecendo sem tratamento. Se o indivíduo é assintomático, e quando você vê uma lesão difusa de pulmão num paciente sem queixas respiratórias, pense em 3 coisas: sarcoidose, proteinose alveolar e microlitíase alveolar. Sarcoidose tem essa característica perilinfática. A proteinose alveolar tem uma característica de padrão em mosaico. E a microlitíase são os feixes calcificados. Então, as técnicas radiológicas hoje permitem esse diagnóstico sem nenhuma necessidade de biópsia. Na proteinose alveolar, às vezes o tratamento com lavado broncoalveolar. Aí, assim, uma parte dos casos evolui para fibrose pulmonar difusa, e esses pacientes morrem em insuficiência respiratória.
Eu tenho algumas experiências e o Clóvis chama a atenção disso, que o corticoide, às vezes, melhora o paciente, mas se ele tiver de evoluir para essa fibrose, ele vai evoluir. E eu tenho alguns casos em que os pacientes evoluíram e nunca responderam ao corticoide. Hoje já se pensa em outras terapias, Methotrexate, terapia com anticorpo monoclonal, tem sido testada, tem sido usada, mas enfim, é uma história. Aí vem a questão desse paciente, e aí eu concordo, Vanessa está aí, eu concordo, esse paciente, se tivesse só aquela lesão pulmonar, nós nos daríamos por satisfeito, e provavelmente nós não indicaríamos biópsia. Mas, com a tomografia de abdômen, mostrando uma lesão hepática, mostrando uma lesão no baço, esse paciente tendo uma manifestação sistêmica com diarreia, com uma polineurite ou uma síndrome de paraparesia, enfim, nós caminharíamos para uma biópsia no lugar mais fácil. Aí você diz assim, poderia fazer no pulmão? Não, que eu ia achar sarcoidose. Eu queria pensar que esse paciente pudesse ter alguma outra coisa. No mundo da imunossupressão, esse paciente não fez HIV, né? Eu não vi falando, a gente pode, antigamente a gente dizia que uma doença tem que explicar tudo, mas hoje a gente sabe, e a gente deve procurar explicar tudo por uma doença, mas às vezes a gente acha, ainda mais em pacientes com imunossupressão. Aqui no hospital, no serviço de patologia, se vocês devem conhecer o arquivo, eu me lembro de um slide, não sei quem foi o patologista, e um paciente em autópsia com AIDS, com inúmeras doenças. A literatura mostra até 18 patógenos diferentes num pulmão de autópsia de pacientes com HIV. Então, isso a gente tem que pensar. E aí eu indicaria a biópsia hepática. Por quê? Por essa esplenomegalia, eu acho que eu biopsiaria o fígado. Fígado é envolvido em sarcoidose, sim. Ele, se você for em estudos de autópsia ou biópsias bem dirigidas, você pode encontrar envolvimento histopatológico até 50% a 80%, mas do ponto de vista significativo clínico é bem menor e a evolução para cirrose é muito baixa, é 1%. É uma coisa assim um pouco desprezível. Mas é importante porque aí ela faz um diagnóstico em que a gente tem que materializar o tratamento. Então ela tem esplenomegalia é possível que isso possa ser pela sarcoidose, sim, pode ter esse comprometimento, pode. É muito comum a hipercalcemia e a hipercalciúria em sarcoidose. O granuloma das células epitelióides, o granuloma, há uma ativação dos granulomas que começam a transformar a vitamina D numa vitamina D ativa, que favorece a reabsorção de cálcio pelo intestino, reabsorção óssea, e esses pacientes não devem, portanto, em momento algum, até devem evitar a exposição muito forte a sol, porque esses pacientes têm uma produção do calcitriol exacerbada e pode dar essa hipercalcemia. E esse paciente teve em determinado momento. Agora, eu quero fazer aqui uma crítica. Né? Nós estamos num hospital universitário e essa crítica eu me sinto muito à vontade, que eu comecei em 80 e fui diretor, então eu sou até responsável. Né? Nós estamos em dificuldade hoje de realizar uma reação de Mantoux. O PPD é um antígeno em extinção. Existe o IGRA, que é uma produção de gama-interferon que acontece no sangue do paciente quando esse paciente tem uma infecção pela micobactéria tuberculose. Então, se você colhe o sangue e expõe esse sangue a esse antígeno, ele vai produzir gama-interferon. É o IGRA, né? É o teste do IGRA que o SUS está fazendo lá no Otávio Mangabeira, mas com restrições, limitando para doenças reumáticas, que vai usar anticorpo monoclonal, enfim. Então, nós temos dificuldade, mas
No particular, esse teste ainda vai para São Paulo, na maioria das vezes, é feito. A vantagem dele é que o paciente só vai uma vez, colhe o sangue, no PPD ele tem que voltar 48 horas depois para ler, mas de qualquer forma ele demora um pouco mais. Mas esse teste seria importante, porque na sarcoidose ele é negativo. E nós não temos nenhum PPD e nenhum IGRA. Então, isso ajudaria no diagnóstico. E por fim, eu quero dizer assim, com esse achado pulmonar, e se esse paciente tem sarcoidose, sarcoide, que é um granuloma seco, é um granuloma sem necrose. Tá. Talvez o uso do corticoide possa ser um pouco mais insistido de se usar, observando vantagens, né, efeitos colaterais, quando o paciente tiver vidro fosco, né, que isso gera um pouco de atividade inflamatória. Bem, só lembrar que duas coisas preveem um desfecho pior. Quando evolui com essa reação e faz fibrose pulmonar, e quando tem envolvimento cardíaco, que é um marcador de prognóstico ruim. Inclusive, tem um paciente que colocou até o marca-passo, era sarcoidose. Vou passar para a patologia para ver se eles vão negar, porque pelo que eles disseram aqui, eles não precisariam mais da patologia. Pela imagem, ficaram satisfeitos. Niara, por favor. Não foi à toa que essa sessão é de pneumologia, viu? Isso aqui é um pouco de homenagem ao professor Jorge Pereira. Bom dia a todos, meu nome é Niara Almeida, eu sou residente do 2º ano de patologia e vou trazer um pouco da parte da patologia, né, desse caso. Pode passar, por favor. O pointer. Obrigada. Bem, recebemos no setor de anatomia patológica 2 biópsias, uma biópsia hepática e uma biópsia transbrônquica, né, do pulmão. A biópsia hepática trazia como resumo clínico um paciente com nódulo hepático a esclarecer e interrogando sarcoidose. Essa biópsia hepática, na sessão aqui, eu não vou conseguir mostrar as lâminas, porque tanto o bloco de parafina como as lâminas foram retiradas pelo paciente, solicitado uma revisão externa. Tá? A biópsia pulmonar trazia também um resumo clínico similar, a biópsia transbrônquica, e é essa que a gente vai abordar aqui nessa sessão clínica, com as imagens. Aqui, nas primeiras imagens, é possível observar os septos alveolares do pulmão. Os septos estão delgados, estão bem conservados, bem preservados, não tem nenhum sinal de congestão ou que fale a favor de uma doença inflamatória difusa. A hemorragia é inerente do procedimento da biópsia transbrônquica, então não nos chama atenção essa quantidade aqui de sangue. E como é uma biópsia transbrônquica, é um material bem pequeno mesmo para a gente avaliar, mas é possível observar, já no pequeno aumento no microscópio, que são evidenciadas algumas nodulações, não sei se vocês estão vendo, algumas áreas mais densas, por assim dizer. No maior aumento, a gente observa em que há esse infiltrado de células macrofágicas, né, os histiócitos, formando agrupamento de células que dá essa impressão de que está formando nódulos. São nódulos pequenos, formados predominantemente por histiócitos, e que ocorrem esses agregados de histiócitos frente a um estímulo inflamatório persistente, conhecido como granuloma. Esses granulomas, eles podem ter ainda outros tipos celulares. Podem ter o infiltrado linfohistiocitário, pode ter a presença de necrose e de neutrófilos se tiver supuração. Nesse, especificamente, são granulomas pequenos, como foi trazido pela radiologia, e granulomas sem necrose, que a gente chama popularmente de granuloma seco. Né? Esses granulomas têm histiócitos aqui na sua estrutura e não são vistos... Aqui é outra imagem, não são vistos um infiltrado linfoplasmocitário bem evidente, majoritariamente por células macrofágicas mesmo. Em maior aumento, a gente consegue ver a presença de célula gigante multinucleada, que também é característico de ser encontrado em formações granulomatosas, e observar que esse granuloma não tem necrose.
Foram feitas colorações, uma vez que a gente encontra um processo inflamatório granulomatoso crônico, é mandatório na patologia a gente fazer a pesquisa para fungos e baciloácido álcool resistente. Nós fizemos a pesquisa de fungos pela coloração de PAS, a que foi negativa. Se essa imagem viesse positiva, a gente conseguiria ver a marcação no microscópio, a gente conseguiria ver de uma forma vermelho-rosa a marcação desses fungos, tanto como hifas como esporos, estaria ressaltado a microscopia. Aqui é outra coloração, o GROCO, que é pela impregnação por prata, em que, uma vez positivo, ele marca a parede do fungo, seja em formato de esporos ou hifas, e a gente consegue visualizar isso na macroscopia. E nos nossos granulomas no pulmão não foi visualizado esses esporos ou hifas, como aqui numa marcação positiva. Se fosse, aqui só um exemplo, não é no nosso caso. Foi feita também a pesquisa de baciloácido álcool resistente pelo Ziel-Nielsen, que foi negativa também. Aqui não é uma marcação positiva, aqui esse azul é a contracoloração, e se tivesse a presença de micobactéria, a gente veria esses aglomerados de micobactéria ressaltados nessa coloração mais avermelhada. É importante ressaltar que, muitas vezes, no nosso laudo sai essa pesquisa de fungos e coloração e baciloácido álcool resistente negativa, mas essa pesquisa feita pelo exame anatomopatológico, ela apresenta uma baixa sensibilidade. Então, ela pode ser específica para a gente confirmar que naquele espécime avaliado a gente tem uma infecção por fungo ou por micobactéria, mas uma vez negativa a gente não pode afastar. Então, sempre é necessário correlacionar com dados de imagem, com a clínica, com o histórico do paciente. Aqui outra imagem do Ziel. E aí o lado anatomopatológico saiu como inflamação crônica granulomatosa sem necrose, a descrição das pesquisas que nós fizemos, todas negativas, e saiu uma nota no laudo falando que, apesar da pesquisa de micro-organismo negativa através das colorações histoquímicas, devido à baixa sensibilidade do método, não é possível afastar a infecção por micobactéria ou fungo, e que esses achados histológicos de granuloma sem necrose ou supuração podem sim corresponder à hipótese clínica de sarcoidose. No entanto, como vocês sabem, a sarcoidose seria um diagnóstico de exclusão, porque só ter a necrose, só ter a inflamação granulomatosa sem necrose, a gente não consegue, na patologia, afirmar com certeza que se trata de uma sarcoidose. Já a biópsia hepática, eu não trouxe as imagens das lâminas, mas o laudo saiu como um fígado com arquitetura geral preservada. Todos os itens que a gente avaliou nessa biópsia estavam ausentes, não tinha cirrose, não tinha uma doença crônica parenquimatosa do fígado, nem uma colestase, nem outros achados que fizessem a gente pensar em outras hipóteses. E foi visto numerosos granulomas lobulares bem formados e alguns com necrose caseosa central. Eu procurei as lâminas para a gente fotografar e até discutir no serviço, mas uma vez que foi retirada para revisão externa, eu não posso trazer, não pude trazer para a gente discutir aqui na sessão. E saiu uma nota também que estaria sendo feita essas colorações especiais, e eu não trouxe só para não ficar um slide a mais, mas saiu no laudo complementar que as colorações foram negativas, tanto para a pesquisa de fungos como baciloácido álcool resistente. Obrigada. Só para informar que a sorologia para HIV foi negativa, e ele fez o IGRA, foi negativo, fez também, fez PPD também. O caso foi muito bem documentado, achei que ficou muito bom. Agora, fiquei na dúvida só nesse final aí. Eu fui estudante de patologia, que sentei aí, tive aula de patologia e aprendi que sarcoidose não tinha necrose caseosa. Depois eu vou deixar para o professor me responder se pode ter caso ou não na sarcoidose. Eu concordo com o que você disse. A necrose não é uma coisa que acontece em sarcoidose. Quando existe uma superinfecção, ela pode apresentar uma necrose fibrinoide,
Quando tem uma evolução para fibrose, pode ter a necrose fibrinoide, mas a necrose caseosa, que é tipo do granuloma por micobactéria, por fungos, não é um achado esperado na sarcoidose. Isso nos deixaria confuso. Por quê? O IGRA, ele fez o IGRA, eu não tinha, reconheço que eu não tinha prestado atenção. O IGRA é muito específico. O IGRA foi negativo. O IGRA não faz diagnóstico de doença. O IGRA faz diagnóstico de doença ou infecção. Significa que o indivíduo já teve contato com a micobactéria tuberculose, que aqui no Brasil, 30% de nós temos essa história de contato com micobactéria tuberculose. Então, ele dá positivo. Ele é muito específico para tuberculose e infecção, muito mais do que o PPD. Eu disse que o PPD estava em extinção e está, mas ainda se encontra, ele fez também PPD, foi negativo. Mas o PPD pode dar positivo em caso de vacina com BCG. Mas não, o IGRA não pega vacina com BCG, é micobactéria tuberculose específico. Então, eu não sei se vocês ainda têm um bloco, se merecia rever esse tipo de necrose, porque isso não é esperado em sarcoidose, e num granuloma com necrose caseosa, a gente tem que esperar um patógeno, seja micose, seja um fungo, ou seja micobactéria. Às vezes não acha, e muitas vezes um paciente com tanta perda de peso, o IGRA não, mas o PPD pode dar não reator, mesmo ele tendo infecção pela micobactéria tuberculose, isso poderia induzir a um tratamento com agente, muitas vezes para tuberculose. Mas eu acho que uma coisa esperada aqui é que seja sarcoidose, que ele tenha tomado corticoide e que se dê a evolução. Professor Carlos Alberto. Só para finalizar a apresentação, a gente teve acesso apenas à biópsia transbrônquica, que por sinal veio um material bem factível para fazer o diagnóstico, e todos nós vimos lá que tem a formação de granulomas pequenos, com um pouco infiltrado inflamatório linfocitário e sem necrose caseosa, tá? Então, enquanto a radiologia, ela vai na certeza maior por conta do padrão de distribuição dos nódulos e dá para realmente ir mais a fundo no diagnóstico de sarcoidose. Para a gente, na patologia, a sarcoidose é um diagnóstico de exclusão, sempre. Nós consideramos um diagnóstico de exclusão quando a gente exclui micobactéria, quando a gente exclui fungo. A situação da necrose na sarcoidose está descrita em raros casos quando a gente tem uma doença inflamatória com acometimento vascular, ou seja, a formação de nódulos, processo inflamatório perivascular com destruição de parede de vaso, e aí nós temos a necrose, mas é uma necrose isquêmica, é uma necrose com padrão isquêmico, não é uma necrose caseosa, tá? Então, a gente vai ficar devendo a questão da biópsia hepática, porque o material foi retirado e nós não tivemos acesso mais para a revisão dessas lâminas. E aí fica do ponto de vista clínico também saber se esse material foi retirado, se foi feita uma revisão fora, para poder a gente fechar melhor esse caso. Mas eu concordo aqui que todos os aspectos clínicos tratavam-se de uma doença multissistêmica, com acometimento de linfonodos, de pulmão. Se a gente lembrar lá, o paciente tinha pele, tinha algumas lesões hipocrômicas em face. Então, e a biópsia também do pulmonar foi bastante sugestiva mesmo para a sarcoidose. E eu acho que fica a questão da necrose, realmente, ela está descrita, mas é uma necrose isquêmica quando a gente tem acometimento vascular numa doença mais extensa, tá? Que, pelo que eu vi, não foi o caso desse paciente na questão do pulmão, tá? Não formava um nódulo, uma massa pulmonar mais significativa, e sim micronódulos. Acho que da patologia é só isso mesmo que eu gostaria de comentar.
fazer um comentário aqui? Deixa eu colocar aqui, realmente chamou a atenção dessa questão desse paciente, de que teve essa melhora desse paciente. Eu acho até, assim, na revisão que eu fiz, sarcoidose é uma situação que pode acontecer também, é relatado nessa evolução, que pode realmente, assim, como se tivesse uma melhora tal, né? Então, mas eu fico pensando que é o seguinte aqui, né? Que às vezes é o seguinte, o paciente não foi o médico, mas no Brasil se usa muito remédio em casa. Essa é uma coisa, tá certo? E eu vejo essa questão de que houve uma pessoa que faleceu, que não é qualquer pessoa, porque foi a esposa desse paciente. É muito diferente, por exemplo, para o homem, quando a esposa falece, quando a mulher falece, e o inverso. O homem sente isso muito, entendeu? E eu fico aqui, sinto muito mais. Isso, as pesquisas mostram que é muito diferente essa questão do homem adoecer, a mulher adoecer, quem é que morre primeiro, se é o homem, se é a mulher. As coisas têm essa questão. Então, a gente não sabe. Imagine que ela dissesse, eu já tomei esse remédio e melhorei. Isso, no Brasil, essas coisas realmente acontecem. Então, a gente não pode realmente afastar. Agora, a perda de peso foi muito intensa. Foi a única coisa assim que me fez assim, não deve ter sido remédio só de casa e tal. Mas aí eu queria até ouvir depois essa questão realmente da melhora, da remissão, que eu vi em sarcoidose pode acontecer, e eu queria chamar a atenção aqui. Eu vi uma participação maior hoje da plateia, da audiência, isso é muito bom, inclusive aqui da estudante do segundo, fez uma pergunta excelente, e até a gente tem que esquecer o seguinte, que esse é um paciente que tem diabetes. Tipo 1, a gente não colocou, quer dizer, né? Alterações neurológicas, você pode ter em paciente realmente com diabetes também. Você não pode esquecer que a gente estava vendo um paciente com diabetes tipo 1, né? E hipertenso também, né? Essas condições teriam que realmente ser lembradas também desse paciente. Até nessa questão que você falou da cardiologia, lembrar que esse paciente é um paciente, né, que tem hipertensão arterial, quer dizer, né, talvez o achado dele não era só da anemia também, esse paciente. E repare, vocês que são residentes estudantes, duas coisas importantes aqui que eu acho. Discutir com radiologia, discutir com patologia. Eu, quando vejo a patologia, eu vejo assim, a patologia tem um aspecto muito importante que não é só diagnóstico, ela, assim, mas na parte de ensino. Então, no hospital, que é um hospital universitário, né, a patologia é muito importante. Por isso que a gente fica querendo que volte as autópsias aqui. Porque o que acontecia? O doente falecia na enfermaria, eu descia lá para o terceiro subsolo. Eu acho muito importante já para ver que no tempo tinha macroscopia, que se abria mesmo, mas eu esperava histologia também para ver do paciente. Eu acho que é um aprendizado excelente e muitas surpresas acontecem também. Esse caso, realmente, assim, a radiologia foi fundamental, concordo aqui, né? Mas nem sempre é assim. E quanto nós aprendemos realmente a ver algumas coisas que a gente não pensou e que a gente chega na patologia, realmente a gente vê. Então, eu acho que isso é muito importante discutir. Sempre na enfermaria a gente desce e vai discutir com o radiologista. Sempre achei muito importante. E a gente discutir com o patologista é importante. Eu fui residente e passei de clínica e passei uma parte na patologia, né? Que eu acho realmente importante. Fiquei mais concentrado na patologia, na parte renal, por causa da nefrologia. Mas é fundamental isso aqui. Outra coisa que me permita aqui rapidamente, a gente vai aqui reunir aqui rapidamente com vocês, aqui com o Ricardo, com nós que estamos na organização, porque eu acho o seguinte, a gente precisa aproveitar mais a sessão anátomo-clínica no sentido de documentação. Então, eu acho que a gente estivesse aqui, por exemplo, como tem o New England Journal of Medicine, a gente tivesse isso aí colocado e ficasse tipo um jornal online, por exemplo, da sessão anátomo-clínica, a história, né, tudo isso que foi discutido aqui. Lembre que isso está gravado, né? Está no YouTube essa gravação, tudo que aconteceu aqui está gravado. E se nós tivermos residente ou tiver, por exemplo, estudante, né, fazendo estágio e querendo preparar esse material, eu acho que é uma coisa muito boa. Nós vamos discutir essa possibilidade, Ricardo, da gente fazer isso, né? Talvez o próprio residente quiser apresentar da patologia
e da clínica, né? A gente pode estender um pouco mais o que foi discutido aqui, né? Pode falar um pouco mais de sarcoidose, do diagnóstico diferencial, né? Talvez de estiocitose, não foi muito colocado aqui, mas seria uma das coisas que a gente poderia também pensar no caso desse paciente aqui também, viu? Muito bom, excelente, viu? Você está conduzindo muito bem essa sessão aqui, viu? Bem, obrigado, professor. Já estamos adiantados aí, eu vou agradecer a presença de todos e vou dizer que não foi por acaso que a sessão foi de pneumologia. É um pouco para homenagear a Jorge. Fale o desfecho que eu vou falar de Jorge. Perfeito. O professor lembrou bem, em relação à paraparesia, o paciente já tinha mais de 20 anos de diagnóstico de diabetes, insulino independente, foi feita a eletromiografia que evidenciou um padrão tipo de doença. Então ele poderia estar com um quadro consumptivo, com a fadiga associada que dava essa dependência a ele, mas a alteração era típica da doença mesmo, da diabetes. Em relação à evolução do paciente, ele saiu de cadeira de rodas aqui em mês de março. A gente iniciou a dose de corticoide de 0,75 mg por quilo. Ele chegou a voltar em maio fazendo o desmame de forma incorreta do que foi orientado. Voltamos a fazer de forma correta, retornou para a gente dia 17 de junho, com 10 mg de prednisona, assintomático, sem queixa nenhuma, caminhando no ambulatório. Bem, o paciente é o que mais importa. Mas, só para encerrar, eu ia falar de uma coisa do professor Jorge, para muitos jovens aí não conheceram. Eu conheci pela excelência clínica, mas pela pessoa que ele era, assim, proximamente. E aí vou lhe dizer, especialmente a César, que era muito mais amigo dele, que para algumas culturas a pessoa morre 3 vezes. Por isso que eu vou dizer que ele continua vivo. A primeira vez que a gente morre é quando o coração para de bater. É aquele momento que o médico vai lá e constata o óbito. A segunda vez que a gente morre é na despedida. Tem o funeral, as pessoas vão lá para o velório, tá tudo aquilo, enterra ou faz a cremação, e a segunda morte. Mas a terceira morte é quando ninguém mais lembra de você, e aí realmente você morreu. Então, enquanto estivermos vivos, ele continuará vivo, porque a gente vai lembrar dele. Muito obrigado.